amigos do blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vídeo aqui no canal Ser Flamengo. Já vou pedindo para você aqui se inscrever, ativar notificações, deixar um like se você gostar do vídeo aí, curtir nosso trabalho, deixar o dislike também e comentar. Sempre é importante o comentário de vocês. Bom, eu vim aqui para poder falar dessa matéria, vamos dizer assim, polêmica, que foi feita sobre o ar-condicionado que teve problema 2 dias antes da tragédia do dia 8, ou seja, no dia 6 de fevereiro, e foi uma matéria do Esporte Espetacular que causou uma enorme polêmica nas redes sociais, por parte da torcida do Flamengo, contestando essa matéria e tal. Primeiramente, assim, repetindo o que eu falei no vídeo anterior, em que eu faço uma análise ali da condução, por parte do Flamengo, acho que é papel do jornalista informar, independente das situações em que eu também vou colocar aqui. Eles trouxeram um fato novo. Olha, teve um container que apresentou problemas 2 dias antes da tragédia. É um fato novo, tá? Então, assim, eu acho que tem que informar. Eu acho que tudo a gente tem que ver a forma, como isso é publicado, como isso é falado e tal. Mas também é papel deles. E eu, assim, eu fui buscar, li com muita calma, com muita tranquilidade a matéria no site do Globoesporte.com e também assisti a matéria que foi veiculada no programa Esporte Espetacular na manhã de domingo e colocada posteriormente no Globoplay, E assim, uma das coisas que eu fui reparando algumas incoerências, vamos dizer assim, primeiro com relação ao título da matéria que foi postada no site Globoesporte.com na página do Esporte Espetacular. Os títulos estão diferentes, do que está lá na Globoplay, que é o canal de vídeos da Globo, com o que foi colocado no site. No Globo Esporte está: depoimentos indicam que um ar-condicionado pegou fogo 2 dias antes de incêndio no CT do Flamengo. Aí no subtítulo ele coloca ali que é um ar-condicionado diferente dos que começaram o início do incêndio lá no dia 8. Lá no Globoplay está o seguinte: funcionários do Flamengo relatam que aparelho de ar-condicionado do Ninho do Urubu teve curto-circuito 2 dias antes da tragédia. Ou seja, não fala em fogo, fala em curto-circuito. Títulos diferentes. Aí eu pergunto, o ar-condicionado pegou fogo ou ele teve um curto-circuito? E também vale lembrar que, segundo a perícia que foi divulgado, que saiu na imprensa, é que o incêndio começou a partir de um curto-circuito, no ar-condicionado. E aí vamos lá, na chamada da matéria, tá lá os 2 apresentadores, a Bárbara Coelho e o outro rapaz que eu esqueci o nome. O rapaz, ele fala o seguinte, na chamada da matéria, ele fala que o ar-condicionado teve um curto-circuito, e não, ou seja, não pegou fogo. Um fato novo surge nas investigações. Depoimentos indicam que 2 dias antes do incêndio, um dos aparelhos de ar-condicionado do alojamento onde os meninos dormiam teve um curto-circuito. Só quem menciona fogo, aí falando do vídeo, é quando eles falam do funcionário, o Adalberto Lourenço, que é um dos monitores do Flamengo, e ele relata o seguinte, que segundo ele, operários que estavam trabalhando no CT2, naquele CT que inaugurou em novembro, gritaram dizendo que havia um ar-condicionado pegando fogo, tá? Aí em seguida ele diz que foi ao alojamento, desligou a chave geral, de energia elétrica, deu a volta, no módulo e identificou qual seria o equipamento que apresentou o problema através de um forte cheiro de queimado. Aí eu penso o seguinte: como que os operários visualizaram, identificaram que um ar-condicionado lá nos módulos de containers dos alojamentos estavam pegando fogo? Isso eles viram uma fumaça? Porque contradiz o que o próprio o funcionário está falando aqui, que ele, para poder identificar qual ar-condicionado que deu problema, ele teve que, ou seja, verificar o módulo completo e só identificou através do cheiro, que ele sentiu um forte cheiro de queimado e ele conseguiu identificar. Então, ou seja, isso não foi visualmente. Então, aí teria que ver
porque tá contraditório o que ele disse, mas talvez ele esteja relatando aqui o que falaram para ele, né? O cara chegou lá e falou, tem um ar-condicionado lá pegando fogo, mas em que circunstância o cara tava passando ali? Ele viu de longe uma fumaça? Como é que foi essa situação para que um funcionário que estava no CT2, que é próximo a onde ficavam os alojamentos, que seriam retirados, conseguiu identificar, e o monitor só conseguiu identificar, né, depois dele verificar o alojamento inteiro e quando ele sentiu um forte cheiro de queimado. Então fica uma questão um pouco contraditória já dentro também do depoimento, né, do funcionário. E aí uma outra questão assim que eu acho interessante a gente questionar é que assim, no dia da tragédia, o incêndio começou através de um curto-circuito no ar-condicionado, que ninguém sabe ainda o que ocasionou esse curto-circuito. Então eles pegaram fogo e aí esse fogo se alastrou, né, pelos alojamentos, pelos demais alojamentos. Como que no dia do dia 6, se o ar-condicionado tivesse pego fogo, por que esse fogo não se alastrou? Então, ou seja, fica aí, ele não pegou fogo, porque senão ele também teria se alastrado pelos módulos, como aconteceu no dia 8. Né? A empresa de refrigeração lá, eles colocam o depoimento dele, ele diz que em janeiro eles estiveram lá e voltaram no CT no dia 6 para verificar o ar que deu defeito. Eles usam essa palavra, né? Defeito no ar-condicionado, né? Através da chamada da assistente social. E aí, em depoimento, o dono da empresa, o Edson Coleman, se refere a esse defeito como um problema e não menciona fogo ou curto-circuito. E ele diz que fez uma emenda usando uma fita isolante. Eu não sei se para manutenção, por exemplo, um ar-condicionado pegar fogo, eu acho que ele não teria condições de uso ou condições de ser feita uma manutenção, né? E ele coloca ali que ele fez uma emenda com fita isolante, de você simplesmente um ar-condicionado pegou fogo, como foi informado na matéria. Aí o cara foi lá, fez a manutenção com fita isolante e fez um teste de 4 horas e colocou em uso. Aí eu pergunto, será que essa seria uma manutenção adequada para um aparelho que pegou fogo, né? Ele seria utilizado depois? E aí entra a parte do especialista, né? Ele já começa, o especialista fazendo lá a análise, o nome dele é Geraldo Portela, falando em princípio de incêndio, né, e carga elevada. Após um evento de princípio de incêndio num equipamento com uma carga relativamente elevada, como um ar-condicionado... Como que ele pode dizer que foi um princípio de incêndio se o próprio depoimento é contraditório, né, do funcionário, e em carga elevada? Como ele tem certeza, a perícia disse isso, que houve uma carga elevada, então ele está indo meio que na base do achismo, né? Porque os dados apresentados na matéria não são conclusivos. Se foi curto-circuito, se pegou fogo, se foi somente um defeito, se foi um aquecimento, pode ser N situações que não ficou claro pelos depoimentos, pelo que é dito na matéria. E mais uma vez, né, ninguém fala em curto-circuito, em fogo. E aí na versão apresentada pela matéria, né, quando ele vai fazer a restituição ali do que aconteceu no dia 8, ele mostra que o quarto 6, né, teve o curto-circuito no container, ele pegou fogo, né, e depois isso ocorreu também no quarto 4, né, e o fogo se espalha, né, diferente do que teria acontecido no dia 6, em que a matéria coloca que ou pegou fogo ou teve um curto-circuito, mas ele não espalhou as chamas, né? Não espalhou o fogo. E aí a matéria volta depois, nesse momento, quando eles fazem lá a reconstituição, a falar em fogo, né, no ar-condicionado, que apresentou o problema do quarto 3. Né? Eles falam, foi o mesmo problema que ocorreu, né, no ar-condicionado do quarto 3. Eles mencionam essa questão de que ele pegou fogo. Segundo a perícia, o ar-condicionado que teria pegado fogo 2 dias antes seria o do quarto 3, isto é, um aparelho diferente dos que causaram a tragédia. E aí depois eles botam de novo o especialista para poder falar. Aí ele diz que por causa do evento do dia 6, mostra que havia evidências, né, de problemas na instalação elétrica. Né? Como ele chegou a essa conclusão? E ele não cita ali as chuvas que houve na quarta-feira, dos picos de luz relatados pelos moradores, mas não confirmado pela Light, mas muitos ali, inclusive o Marcos Braz divulgou um vídeo mostrando que árvores haviam caído em cima de fios, de postes de luz.
E aí a gente volta à matéria que está escrita, que está por extenso no site Globoesporte.com, né? E aí eles colocam lá que um ar-condicionado do alojamento que os meninos dormiam teve um curto-circuito e pegou fogo 2 dias antes da tragédia. Aí eles colocam, né, numa mesma frase, fogo e curto-circuito, quando nenhuma coisa e nem outra se mostrou ser realmente a causa do problema, né? Pelo menos dentro do que o próprio clube diz, eu vou falar disso depois, e a empresa também. No mesmo texto, ao relatar o depoimento do monitor Adalberto, eles colocam o seguinte: Adalberto foi ao local, desligou a chave geral e depois conseguiu identificar qual era o aparelho queimado, né? Ou seja, eles dizem que o aparelho estava queimado, né? O que está queimado é porque pegou fogo, né? E a versão que está em vídeo está diferente do que o Adalberto falou, né? O Adalberto, lá na matéria que foi no Esporte Espetacular, o Adalberto diz que o ar-condicionado, que ele identificou o ar-condicionado com problema por cheiro de queimado, né? E não que o aparelho estivesse queimado, sugerindo que ele havia pegado fogo, né? A matéria revela uma outra coisa interessante, que além da notícia em si de mostrar que houve, né, um problema no equipamento de ar 2 dias antes, é que a assistente social Gabriela Maia, né, que foi quem ligou para a empresa de manutenção dos ar-condicionados, que trabalha no clube desde setembro de 2017, não sabia que aqueles módulos habitacionais serviam de alojamento para a base, né? Ou seja, ela foi descobrir mais de 1 ano depois, né? Em nota, né, o Flamengo respondeu a matéria, né? Falou que o ar do quarto 3, né, apresentou defeito, não fala em curto nem em fogo, no dia 6. Diz que após o reparo, o mesmo foi testado por 4 horas, né? E aí eu volto a perguntar, será que o equipamento que pega fogo, né, pode ser reparado, né? Pegou fogo, queimou lá, ele pode ser reparado, colocado em teste 4 horas e liberado para uso no mesmo dia? Uma coisa que vale falar aqui é o seguinte: eu sou uma pessoa que acompanho, né, muito assim a Globo, né? Na parte de jornalismo, né, para poder me manter informado e tal. Lógico, acompanho os jogos do Flamengo na Globo também. E eu vejo, principalmente quando tem matérias do Fantástico, não todas, mas em sua maioria, e também de outros programas da TV Globo que eles colocam no site depois, em que a matéria que é feita em vídeo, ou seja, que foi ao ar na TV, ela é toda escrita por extensa no site, né? Ou seja, aquele texto que foi feito ali pela produção do programa, com o jornalismo, né, diretor e tal, ele é colocado por extenso, ou seja... Aqui no Brasil, mais 2 vítimas do massacre na escola de Suzano tiveram alta hoje. E a polícia investiga as compras de materiais usados no ataque pelos assassinos. As câmeras dessa loja de armas podem ajudar a polícia a confirmar quantas pessoas participaram do plano para atacar a escola. Toda a matéria ela é colocada por extenso, diferente do que está nessa do Flamengo. Ou seja, há uma versão em vídeo e há uma versão diferente com algumas contradições em texto, né? É diferente do que muitas vezes ocorre em sites. Pode olhar o site do Fantástico, G1, quando pega alguma matéria do jornal Hoje, eles geralmente colocam por extenso o texto do vídeo, tá? E é diferente do que ocorreu aqui. Só quem vai poder, como o Flamengo colocou muito bem na nota, quem vai poder dizer o que foi que ocorreu, quem é o culpado ou não, é a polícia, é a investigação, é a perícia, né? Então a gente tem que aguardar isso. Como eu falei até no vídeo anterior, que eu acho interessante as pessoas assistirem também, tá no card aqui em cima, é que as pessoas querem achar um vilão culpado, mas que eu tô mostrando aqui somente as contradições das 2 matérias, a que foi ao ar na TV e a que foi colocada no site. E vale também ressaltar que no site eles primeiro colocaram ela somente por escrito, né? Depois eles incorporaram o vídeo e depois eles incorporaram a nota oficial do Flamengo, ou seja, ela passou por algumas edições ao longo do dia, mas de qualquer forma o seu texto está diferente do texto do vídeo, vamos dizer assim, original, que foi ao ar primeiramente no Esporte Espetacular. Bom, se você gostou desse vídeo, se você curte o nosso trabalho, se inscreva, ative as notificações aqui do canal, deixe seu like, quiser me seguir nas redes sociais pra gente bater um papo, interagir. Os links estão aqui na descrição, do blog Ser Flamengo também. E cara, deixe seu comentário aí, o que você achou disso tudo aí. E vamos que vamos, e até um próximo vídeo. Saudações rubro-negras.